Quem não tem dentro de si uma imensidão de coisas que precisam ser mudadas? Atitudes que não gosta de praticar, palavras que não gosta de falar, pensamentos que tomam de assalto a mente, olhares que não gostaria de ter. Enfim, temos em nós um amontoado de práticas que detestamos fazer, mas insistem em permanecer em nós. E muitas dessas práticas parecem que são maiores que a nossa capacidade de reação, pois sabemos que são nocivas para nós, mas não temos forças suficientes para lutar contra elas. Assim, com o passar do tempo, começamos a achar que tudo isso já é parte de nossas vidas, e nossas reações vão ficando cada vez mais fracas e tímidas. Tudo isso vai nos conduzindo a uma vida de escravidão de nossos próprios desejos, pensamentos, impulsos, iras, desejos de vingança e etc. E são poucas pessoas que percebem que estão sendo escravizadas, pois na maioria das vezes vão sendo dominadas por atos, palavras, pensamentos, olhares e tudo aquilo que as fazem sofrer. No entanto, não reconhece que precisam de auxílio externo para serem livres, pois acreditam que quando quiserem, terão forças suficientes para sair da situação. Contudo, a escravidão inicia lentamente e vai ganhando terreno em nossas vidas, até nos tomar por completo. Então é o momento de reconhecer que precisamos de ajuda e aí sim recorrer ao Senhor Jesus Cristo. Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você é novo por aqui, este canal apresenta vídeos com diversos temas nas áreas de Bíblia Sagrada, teologia e vida cristã. São vídeos produzidos com uma maneira muito simples de ensinar, de trazer um pouco de conhecimento de forma muito fácil de aprender. Assim, a cada vídeo assistido, você vai aprendendo um pouco mais destas três áreas. Peço que você ajude no crescimento do canal, para que os vídeos alcancem muitas pessoas. Para isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. E se você quiser ser um colaborador do canal, você pode tornar-se um membro do canal. Sendo membro, você tem acesso aos textos dos vídeos. Isso mesmo, um material muito bem elaborado para você estudar os temas dos vídeos. Para ter mais informações, clique logo aqui abaixo do vídeo no botão Seja Membro. Dito isto, vamos à continuação do vídeo sobre É Hora de Ser Livre. De maneira conceitual, a palavra liberdade é derivada da língua latina libertas. E mesmo que a palavra liberdade tenha uma imensidão de significados e sentidos, basicamente traz a ideia da condição de alguém ter o direito de fazer suas próprias escolhas, de acordo com a sua vontade. Alguns associam a liberdade com autonomia, com independência, com autodeterminação e etc. Mas a liberdade tem uma ligação com uma capacidade humana de se fazer escolhas, sendo que as escolhas sejam feitas sem que algo nos oprima ou nos force a escolher algo que não queremos. Consequentemente, se decidimos algo que não queremos, logo já não temos liberdade. Ou seja, se aquilo que nos leva a decidir é mais forte que aquilo que realmente queremos, já não é liberdade, mas uma forma de manipulação, de dominação e, por que não chamar de escravidão? Se existem práticas em nossas vidas que não queremos praticar, aqui temos uma situação de perda da liberdade. São áreas de nossas vidas que estão tornando-se escravas. Esta escravidão pode ocorrer nos sentimentos, como a amargura e o ódio. Sabemos que o ódio e a amargura são danosos a nós, mas muitas vezes tomam nossos sentimentos. E por mais que insistimos em lutar contra esses sentimentos, contudo, eles se instalam de maneira forçosa em nós. Logo, perdemos a liberdade neste sentido. Ou ainda todas as formas de dependência,
dependência afetiva, dependência química, dependência financeira, dependência de autoafirmação e etc. Quando não somos supridos nestas áreas, nosso humor, autoestima, confiança, lucidez e etc. se esvaem. E mesmo que lutamos contra isso, não alcançamos uma saída. Logo, estamos sendo escravizados por tudo isso. Um primeiro passo a ser dado antes de qualquer coisa é o reconhecimento da situação, ou seja, reconhecer que existem áreas da vida onde a liberdade já não mais exerce o seu papel. Reconhecer que muitas práticas na vida estão sendo feitas de maneira contrária ao que realmente se queria fazer. Às vezes isso parecerá demasiadamente doloroso e como sinônimo de fraqueza e incapacidade. Contudo, será o início de uma vida de liberdade. Este reconhecimento de que áreas da vida necessitam de libertação é o ponto de partida para a liberdade. Contudo, em muitas situações, algumas pessoas precisam de ajuda externa para reconhecer que precisam de liberdade, pois estão sendo escravizadas por muito tempo e já acreditam que deve ser o jeito em que estão vivendo, mesmo uma vida de escravidão. Nestas situações, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo é de fundamental importância, pois a palavra de Cristo trará luz a quem precisa de liberdade. A palavra de Cristo dará condições à pessoa de perceber em seu viver as áreas de escravidão. E, além disso, esta mesma palavra apontará a devida saída para a liberdade. É o que o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um exemplo muito bem cabível nessa situação em que alguém precisa de ajuda externa para a libertação é o fato que aconteceu com um homem que há muito tempo estava sendo escravizado por demônios. Este homem era inquieto, violento, andava nu pelos sepulcros, era preso com correntes, mas tinha uma força sobre-humana e tudo despedaçava, agredia a si mesmo. Enfim, era alguém que perdeu totalmente sua capacidade de agir de acordo com a sua vontade. Estava totalmente escravo de espíritos imundos. Nas palavras de Lucas, estava possesso de demônios. A situação deste homem é transformada completamente após o seu encontro com Jesus. Jesus interveio sobrenaturalmente na história da vida deste homem de Gadara. Foi tão radical a libertação que trouxe espanto a todos que moravam naquela região. O texto de Lucas nos informa: e saíram ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Uma radical transformação que trouxe ao homem a condição humana de decidir por si mesmo novamente, pois o texto informa que, além de estar vestido e assentado aos pés de Jesus, o homem estava em seu perfeito juízo. Ou seja, estava no seu estado de liberdade. Esta liberdade foi proporcionada pela intervenção de Jesus. Por ele mesmo, o homem não conseguiria sua liberdade, mas Jesus lhe trouxe a liberdade. Jesus o colocou vestido e em perfeito juízo, dando-lhe a consciência de quem ele era. Além disso, o homem liberto decidiu seguir Jesus, rogando a Jesus que o deixasse ir com ele. Não foi apenas a conquista da liberdade, mas além da conquista da liberdade, a manutenção da própria liberdade, na atitude de seguir Jesus. Jesus, além de trazer liberdade, também proporciona a continuidade da liberdade para aqueles que querem segui-lo. Muito obrigado por sua audiência aqui no canal, um abraço e até um próximo vídeo.